Muito bem, estamos aí começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Paulo Henrique, CGADB 59587, e antes de nós começarmos a nossa aula, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal. A sua inscrição nos ajuda aí a promover a palavra de Deus, que alguns dos seus amigos podem assistir também, né? Deixa o seu likezinho lá, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, né? Faça o seu comentário, comente ali, assisti sua aula, gostei, não gostei, melhor aqui, melhor ali. A gente vai procurar fazer o melhor aí para atender os nossos irmãos. Nós falamos na primeira aula sobre o Evangelho de João, que é o que nós estamos tratando aqui, o verbo de Deus sobre o olhar do apóstolo do amor. E nós apresentamos aí Jesus como o verbo de Deus que se fez carne, habitou entre nós. Na segunda lição nós analisamos a realidade de um novo nascimento, a regeneração, que é uma obra que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Na terceira lição nós falamos sobre a verdadeira adoração, que é feita em espírito e em verdade. E na quarta lição, na lição passada, nós falamos sobre Cristo, o pão vivo que foi partido na cruz. E aqueles que participam desse pão vivo, que é Cristo, vão se saciar espiritualmente. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus como a verdade que liberta, né? Então, eu estou um pouquinho rouco aí, né? A gripezinha deu uma judiada dessa vez aqui, né? Mas estamos aí junto. Hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente, porque nós vamos analisar o texto sagrado passo a passo, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 7 do Evangelho de João. E no capítulo 7 do Evangelho de João, nós vamos ver Jesus na Galileia, não querendo se dirigir a Jerusalém, porque os judeus o queriam matar. Veja só o versículo 1 do capítulo 7. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo, né, a festa dos tabernáculos. Bom, apesar do conselho dos seus discípulos, seus irmãos, pedindo para que ele não fosse a Jerusalém, porque ele poderia ser morto, né? Mas ele não estava sob... Jesus não era alguém que poderia ser manipulado por achismos, por ideias, desejos de terceiro. Ele, e aqui nós estamos falando de Jesus como a verdade, ele sabia exatamente o que deveria ser feito. Ele estava, como diz ele, sobre a orientação do Pai. Ele estava lá não querendo fazer algo por conta própria, mas querendo obedecer uma determinação, um plano divino que foi projetado para que ele cumprisse. Então ele estava lá como alguém que detinha o conhecimento, como alguém que sabia os rumos que estava tomando, e não como alguém que poderia ser manipulado por um ou por outro. E Jesus disse, o meu tempo ainda não é chegado, porque ele dizia isso para os discípulos. Porque se de repente ele vai para Jerusalém antes da hora, os apóstolos, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes poderiam prendê-lo ali antes da hora. Então ele disse, o meu tempo ainda não chegou, capítulo 10, versículo 10 e 14. Meu tempo ainda não chegou, o tempo de cumprir a justiça divina não chegou ainda, o tempo de ser crucificado, de ser morto, de ser ressuscitado, que esse é o conjunto que faria com que a justiça divina fosse cumprida a favor do homem, ainda não estava cumprida. Então, Jesus disse que, em Mateus 20 e versículo 18, ele diz assim, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. João 8 e 20 e Mateus 20 e 18. Veja que ele já tinha, como nós falamos no nosso ditado popular, né? Ele já tinha cantado a pedra.
Eu vou para Jerusalém para ser entregue. Eu vou para Jerusalém porque eles precisam me condenar. Eu vou para Jerusalém porque eu preciso ser morto, eu preciso ser crucificado. Porque se isso não acontecer, eu não vou ressuscitar com a vitória. Então eu preciso ir para Jerusalém. Porém, ele fica na Galileia e os discípulos vão. Ele diz, não é chegada a minha hora. Os discípulos vão para Jerusalém. Quando os discípulos chegam em Jerusalém, Jesus então aguarda o tempo certo e ele vai discretamente ali, sem aquela multidão, sem aqueles discípulos acompanhando ele, e ele vai para Jerusalém dessa forma. Bom, no versículo 10, adiante, diz assim: mas, quando os seus discípulos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto, né? Porque os judeus procuravam na festa e diziam, onde ele está? E aí houve uma grande murmuração. Naquele evento da festa, porque a festa judaica, e até hoje é assim, a nação inteira vai para o templo, a nação toda. Então imagina aquele movimento em Jerusalém, todo aquele fervor de gente em Jerusalém, e o assunto principal da festa era: cadê o tal Jesus? Que a nação inteira ouvia falar desse tal de Jesus que estava em Jerusalém, fazendo milagres nas regiões da Galileia, da Judéia, da Samaria. E cadê esse Jesus? Cadê o Jesus? E todo mundo queria ver Jesus, e Jesus ficou para trás. E Jesus vem de uma forma silenciosa, ele evita aquele assédio do povo e consegue penetrar a multidão e chegar até o templo. E no templo ele começa a ensinar. E ali havia uma divisão muito grande no pensamento das pessoas sobre quem era Jesus. Alguns até acreditavam que Jesus era um grande profeta, que fazia grandes milagres, sinais, era um enviado de Deus, mas não necessariamente o Messias, não necessariamente o Filho de Deus. Eles não percebiam, não conseguiram olhar para Jesus e ver em Jesus o Filho de Deus encarnado no meio deles. A visão de João, em todo o seu livro, é essa. Como que a multidão não compreende que Jesus era a verdade? Como que não compreende que ele era o próprio Deus ali, encarnado, andando entre eles? Era uma situação, para João, complicada. Veja só, o versículo 16, ele diz assim: Jesus disse, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Olha só, Jesus, ele traz nesse contexto do versículo 16 até o versículo 19, que ele estava transmitindo uma verdade, que a doutrina que ele pregava não era um machismo, não era algo que ele achava que era, não era uma teoria muito bem sustentada. Não, ele dizia, a minha palavra, a minha doutrina, ela vem da divindade. Eu e o Pai, nós somos um. E o Pai me colocou com essa atribuição de transmitir essa verdade. Para cumprir essa vontade, era necessário que as pessoas entendessem que a verdade revelada pelo Pai era o próprio Cristo. Jesus é a verdade. É isso que Jesus começa a colocar. É a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que teve presente na festa do tabernáculo e que, através do Espírito Santo, ela se faz presente hoje em nós, né? O Espírito Santo sendo parte ali da Trindade. Por isso que ele nos convoca a conhecer, sempre conhecer mais sobre essa verdade, sobre o céu, sobre o que Jesus, de fato, quis transmitir para nós. Então Jesus é a verdade. E nós não devemos só
conhecer, eu conheço a verdade, nós precisamos viver essa verdade. Jesus, ele se apresenta ali então como essa verdade. E os escribas, os fariseus, eles então começam no capítulo de número 8, eles começam tentando criar um imbróglio para que Jesus caia naquela situação. Eles chegam para Jesus e trazem uma mulher que foi apanhada em pleno adultério. E aí é interessante porque Jesus se apregoava a verdade. E a lei dizia que essa mulher deveria ser apedrejada. A lei mosaica insistia que essa mulher deveria ser colocada fora da cidade. E a sociedade deveria jogar pedra nela até ela morrer apedrejada. Que lei terrível, né? Mas eles chegam e apresentam essa mulher para Jesus e diz: olha, a lei diz que ela tem que ser feita isso. E o Senhor fala sempre de amor, fala sempre de perdão, fala sempre de alcançar, de salvar. E o que você vai fazer para essa mulher? Então, Jesus, que conhecia toda a verdade, e aí Jesus revela a verdade de verdade para eles, porque Jesus conhecia o coração de cada uma das pessoas que estavam ali. E Jesus conhecia que todos eles ali eram adúlteros, todos eles eram. E Jesus então faz uma pergunta ou uma afirmação muito incisiva para eles. Você não tem pecado? Então você atira a primeira pedra. Quem não tem o pecado pode atirar, porque a lei diz que é para apedrejar, então apedreja. Mas apedreja você que não tem pecado. Você que está limpo, que está com o seu coração puro, você então pega e joga a pedra, comece por você que está com o coração limpo, e depois os outros vão jogar a pedra. O que acontece? Ninguém teve coragem de lançar pedra naquela mulher. A verdade que Cristo apresenta para nós, ela vai revelar a nossa consciência, vai trazer para nós as nossas faltas, os nossos pecados. Jesus, uma das propostas é que quando o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida para revelar Cristo a você, a primeira coisa que ele vai fazer em você é revelar os seus pecados, é mostrar que você está em pecado, é mostrar que você precisa de um Salvador, é mostrar que você precisa ter um encontro pessoal com alguém que possa resolver isso. E só tem um que pode resolver isso. Só encontramos a libertação dos nossos pecados depois que nós entendemos que estamos em pecado. Então o episódio da mulher ali apanhada em adultério vai mostrar que os escribas fariseus tinham dificuldade de aceitar essa verdade, de que todos somos pecadores. E nós vamos entender o seguinte: independente do que as pessoas pensam, de como elas acreditam ou não, nada vai conseguir proibir, obstruir, não vão deixar que essa verdade apareça em Jesus. Jesus, ela é a verdade. A pessoa que conhece Jesus, ela vai ter a sua consciência revelada ou acusada ali pelos seus pecados, para que ele entenda que ele precisa encontrar um caminho. Ele está sendo enganado e a verdade vai mostrar para ele o pecado. A verdade vai mostrar para ele que ele está no caminho errado. A verdade vai mostrar para ele que ele está preso. Conheça a verdade e ela vai libertar você. Mas eu não estou preso porque você talvez não conheça a verdade. O dia que você conhecer a verdade, você vai entender que a verdade te liberta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é uma verdade genérica. Ele disse: eu sou a verdade. Não é uma verdade qualquer. Não existe outra verdade. Não existe outro caminho pelo qual devamos ser salvos. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade que revela. Ele é o único que todos nós precisamos urgentemente. Bom, o mundo precisa conhecer essa verdade. Mas muitas pessoas, a gente conversa às vezes com algumas pessoas que elas procuram aprofundar o seu conhecimento, em especial aí na filosofia, procura essa verdade na filosofia, através aí de um conjunto de éticas que possa guiar a sua vida, dar aí uma chance de menor chance de errar possível. E às vezes a pessoa passa uma vida inteira buscando isso
E no final da sua vida ela continua ainda vazia, porque ela não encontrou a verdade na filosofia. Outras pessoas tentam procurar uma verdade lógica, tentar entender, utilizando aí a ciência para poder compreender o mundo, compreender as coisas que estão ao nosso redor. Há pessoas que acham que a verdade está no esoterismo, por exemplo, nas superstições, nas velas, nas coisas que, nos sinais. A realidade é que o mundo está precisando entender ou precisando, carecendo desse entendimento da verdade única. E essa verdade única só pode ser alcançada por meio de uma conexão viva, uma conexão de verdade com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele revela as verdades do céu para nós, a nossa verdadeira essência, quem somos, o que somos, por que somos, e todas as respostas estão em Cristo Jesus. Jesus, Ele é a verdade que liberta. Olha só, João 8:31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, o próprio texto de João 8:32, que fala sobre conhecereis a verdade, ele inicia no versículo 31. Se vocês permanecerem em mim, vocês conhecerão a verdade, e a verdade que vocês conhecerão em mim vai libertar você. Então Jesus é a verdade que liberta. A vida do pecador que se arrepende, ela vai estar garantida se realmente ele permanecer em Jesus. Então dessa maneira que o pecador vai alcançar esse conhecimento acerca da verdade. E por meio dessa verdade, por meio de Cristo, o pecador vai ser liberto da servidão do pecado. Ele está preso no pecado e nem sabe que está preso. Olha que coisa triste que o inimigo faz com o pecador. Então, quem encontra a verdade, que é Cristo, ele rompe todas as correntes que o pecado trava contra o ser humano. Então, Jesus é aquele que vai proporcionar a verdadeira libertação na vida de um pecador. E a verdade, como nós dissemos, o que é verdade? A verdade é o próprio Cristo. Não é uma verdade filosófica, não é uma verdade baseada na ciência, baseada no conhecimento técnico, ético ou de outra forma. A verdade aqui mencionada por João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, que é manifestada na figura de Jesus. Então essa verdade proporciona libertação, restauração, uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. É em Jesus que nós vamos alcançar essa verdadeira liberdade. Por quê? Porque ele é a verdade. É comum alguém que encontra Cristo, ele mudar o comportamento. Talvez você que não seja cristão, que está ouvindo a minha preleção aqui, você tenha visto alguém que falou, alguém foi para a igreja e ele mudou de vida, se tornou outra pessoa, né? E por que isso aconteceu com aquela pessoa? Por que ele abandonou tudo? Por que ele mudou o comportamento? Por que ele passou a ser diferente e um diferente para melhor? Porque ele conheceu a verdade. A verdade foi trabalhando na vida dele e foi mostrando para ele tudo aquilo que estava errado, que ele fazia sem conhecimento. E você que é cristão, quantas vezes a verdade mostra para você o bom caminho e você mesmo assim insiste em ficar no pecado? Será que a verdade não está sendo revelada para você? Será que Cristo não habita em você? Será que Cristo não habita em mim quando Ele mostra para mim os meus erros e eu permaneço nele? Precisamos, então, entender, porque a Bíblia diz que conhecendo a verdade seremos verdadeiramente livres. Então, a Bíblia ela revela essa verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Diz Romanos 5:12, por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E porque a morte se estendeu para todos os homens então são pecadores. A morte passou para todos os homens e todos pecaram. Romanos 5:12. Então a Bíblia nos mostra que toda a humanidade está cativa sobre o pecado. E aí é todo mundo. Todos nós estamos cativos sobre o pecado. E aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados para as coisas do Espírito.
porque estamos sob pecado, então precisamos nos inclinar para as coisas de Deus. Cristo nos liberta do pecado para nós nos pender, né, vamos dizer assim, para o lado de Deus. E quando nós estamos ao lado das coisas do Espírito, o diabo não consegue exercer influência sobre o cristão. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, vai se revelar através do nosso caráter de uma forma extraordinária. As pessoas vão perceber que está havendo uma mudança, que está havendo alguma coisa está acontecendo ali naquele ser humano que encontrou a verdade, porque ele sai de um mundo de pecado e começa a migrar para as coisas do Espírito. A verdadeira liberdade é aquela que Cristo, revelando a sua verdade em nós, vai nos ligar a Ele. Nós vamos começar a se tornar semelhante ao próprio Jesus. Bom, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo, que é a verdadeira verdade, né? Pouco redundante aqui, mas aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou domínio de Satanás. A verdade de Cristo proporciona a autêntica liberdade dentro de nós. Por isso que é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Você precisa conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo ainda mais. Não existe solução para o mundo sem levar em conta essa mensagem e essa obra de Jesus, que veio para libertar o homem do pecado. A sociedade hoje ela procura cada dia mais se aprofundar no pecado. E cada dia mais a gente está vendo a sociedade só deteriorando, afastando-se da verdadeira evangelho, da verdadeira verdade, daquilo que a Cristo, ao habitar no ser humano, ele vai mostrar o que de fato está errado e que precisa ser mudado. E há muita gente confundindo Cristo com religião, e às vezes condenam a religião e acha que Cristo não é capaz de salvar, que não é capaz de restaurar, porque uma determinada religião, alguém que não conheceu a Cristo, está ali na sua liderança e fazendo coisas erradas. Aqueles que de fato conhecem a Cristo, conhecem a verdade, e a verdade liberta do pecado. Conheça Cristo como seu Salvador. Domingo que vem, se Deus permitir, estaremos aí na próxima lição, trazendo mais uma palavra aí a respeito do Evangelho de João, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos do nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Amém.